Olá, pessoal. Bom sábado a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal do nosso grande jornalista Silvio Navarro, ele que nos cede esse espaço para que possamos transmitir para o maior número de pessoas a mensagem. Hoje eu recebo a Tabata, ela que é autista, TDAH, superdotação, bipolar e influencer nas redes sociais há mais de 5 anos. Tabata, boa noite, muito obrigada por aceitar falar conosco no sábado. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal que está assistindo. É um prazer imenso, assim, compartilhar sempre foi a ideia, né? O objetivo de fazer esse trabalho que eu faço. Então, para mim é muito prazeroso quando eu recebo esse tipo de convite para falar com pessoas que talvez eu não alcance através das redes sociais e poder aprender também com você, né? Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito divertida aqui hoje. Tabata, primeiro eu queria mostrar o seu Instagram pro pessoal, Tabata _ Meu Mundo Atípico, ela já tem 170 mil seguidores e ela também é palestrante. Tabata, agora eu queria entender isso, como uma autista com TDAH, bipolar, com QI altíssimo, consegue organizar tudo isso, ser influencer, ser palestrante. Pergunto isso por ser mãe de um autista, e ele não tem essa sua organização. Como é que... Não. Ih, não se iluda. A gente começou mal já. Deixa eu tirar essa luz que aqui tá atrapalhando. Começamos mal com o pessoal de casa ali. Vai já logo no meu maior desafio. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é organizada. Não, eu nem sei o que é isso. Gente, não. Não organizo nada. Não sei planejar, não sei organizar. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu fico assim, perdida nas minhas coisas, mas eu faço. Mas se eu conseguisse organizar, nossa senhora, a vida seria muito mais tranquila para mim. Isso com certeza. Não, isso eu não posso negar, não. E Tabata, como é que foi o seu diagnóstico? Quantos anos tu tinha? Por que tua mãe foi procurar ajuda? O que ela percebeu? Para as mães que estão um pouco em dúvida, como começar a se direcionar, entender e perceber o filho. Menina, meus pais nunca perceberam nada de diferente, até porque o autismo, ele geralmente vem de casa, muitas vezes, né? Então, assim, minha mãe sempre achou tudo muito comum, porque era igual a ela, era igual ao meu pai, então não chamava atenção. A única coisa que chamava atenção, assim, era a minha hiperatividade, né? Que, assim, sempre foi uma coisa pontuada pelos meus médicos, mas lá nos anos 90 estava ainda um processo de entender o que é hiperatividade, o que é TDAH. Então, eu não tive diagnóstico na infância, nada desse tipo. A superdotação foi a única coisa que realmente sempre foi muito óbvia. Você perguntou de como que eu sou palestrante e faço conteúdo, justamente porque a minha superdotação vem muito da área da comunicação. Eu falei aos 6 meses, né? Então não tinha como não perceber que tinha alguma coisa de diferente nesse sentido naquela criança, né? Mas quem procurou, supostamente, vamos colocar entre aspas aí, o diagnóstico fui eu, porque eu não procurei o meu diagnóstico, né? Eu me vi com 26 anos, completamente perdida. Eu não sabia quem eu era, sim, mas eu não tinha a menor ideia mesmo de quem eu era. Porque eu percebi que eu era um personagem conforme as pessoas com que eu me relacionava. Então, se eu estava com uma amiga X, eu agia X. Se eu estava com a minha família, com algum familiar Y, eu agia Y. E eu falei, gente, quem que eu sou? Não sei. Fui para terapia e fui falando, mas eram tantos anos de mascaramento, tantos anos de masking, que demorou muito para a gente começar a tirar essas camadas de tentar ser comum, tentar ser típica, né? Então, demorou ali mais ou menos 1 ano e meio. E o que facilitou meu processo foi a série Atypical, da Netflix, porque eu me vi pela primeira vez num personagem de série. Antes, eu sempre assistia séries com o objetivo de estudo, para eu entender de uma forma bem visual como que as pessoas são, como que elas se comportam, como que é o mundo, porque
para mim nunca fez muito sentido, eu nunca me conectei com aquilo. Eu nunca me vi. Friends e, sei lá, Modern Family, que são séries que eu gosto, nunca me vi. Era totalmente estudo. Quando eu fui assistir Atypical, foi um boom na minha mente. Eu falei, caraca, é isso que as pessoas sentem quando elas assistem série? Elas se veem nos personagens? Porque eu nunca imaginei que era assim que as pessoas se sentiam ao ver uma série. Foi a primeira vez que eu me vi num personagem. E aí eu estava com 28 anos, e aí veio a possibilidade do autismo através da terapia. Só que antes da pandemia a gente não tinha profissionais assim que atendiam online tão de uma forma tão volumosa como a gente tem hoje, né? A gente ficava muito preso ao ambiente que a gente estava. E não se falava de autismo em adultos naquela época. A gente pensa que faz muito tempo quando eu falo assim, mas, poxa, eu tô falando de 2018, não faz tanto tempo assim. E olha o tanto que a gente evoluiu de lá para cá, né? Então, eu demorei, além desse tempo que eu demorei em terapia, até entender que eu poderia ser autista, eu demorei ainda mais 2 anos para conseguir um laudo, porque não tinha médico na região especialista em autismo e que atendia adultos. Tanto que o meu primeiro laudo, ele é de um neuropediatra, porque ele topou me atender por ser conhecido da minha psicóloga e fazer uma exceção e tal. E aí eu fui para a internet, depois a gente pode até falar mais sobre isso. O pessoal começou a duvidar do meu diagnóstico, e aí eu fiz todo o processo de novo mais 2 vezes para ter certeza. Então eu tenho 3 laudos, eu tenho avaliação neuropsicológica, eu tenho tudo que você puder imaginar de teste, de avaliação, de profissional que eu já passei, porque eu queria ter certeza, né? Não só para que eu pudesse me entender de verdade pela primeira vez na vida, mas como eu estava ali falando sobre isso na internet, eu não queria correr o risco de não ser verdadeira, né? De ser uma fraude. Então, fui atrás por conta disso. Foi um acaso e depois foi para confirmar, para ter certeza mesmo que era, né? Tá, Batata, falou de duvidar do seu diagnóstico. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Olha isso aqui. Isso aqui é de agora, tá? Eu postei um Certo. vídeo falando sobre meus filhos e a resposta do cara foi o seguinte: JR. Ok, você é de 85 e tem 40 anos, mas já está bem adaptado a essa nova geração. Você sabe muito bem que o nosso tempo, a chinela, gente, chinela não existe. É chinelo, tá bom? Cantava. Eu, por exemplo, sou muito grato por isso. Lá, a traquinagem se curava com surra e não com diagnóstico. Nossa, que bom, hein? Que saudável, que legal. Como hoje em dia, você falou que tem 3 filhos, 2 neurodivergentes. E o outro com problema ainda pior. Não sei que o outro que é esse, que eu só tenho 2 filhos neurodivergentes, mas tudo bem. Me Mas assim, refere... o problema muito pior ao qual ele se refere, eu acho que ele está falando dele mesmo. Que ele realmente é um problema, não só para você, para os seus filhos, mas para toda a sociedade. Ele é um problema. Eu tenho um problema, que é o JR. Nesse momento eu tenho um problema também. Exatamente. Inclusive, veio até um cara, eu já vou até te ler a resposta do cara. Me refere com a memória. Como eles seriam chamados na nossa época e como isso seria curado? Aí, eu sou uma pessoa muito simpática, muito tranquila, respondo: opa, pode deixar. Eu vou bater em uma criança que não Isso, fala, não desfralda, isso, anda na ponta dos pés, tem seletividade alimentar, se balança isso. quando tem barulho, bate no próprio ouvido e até se machuca. Tu acha que eu devo bater com chinelo ou no soco? Quer que eu mande vídeo? Eu acho que seria interessante soco inglês para ser mais efetivo, né? Mais contundente, né? Isso. Para De repente, se sentir. você quebrar uns dentes, um braço, é muito bom pelo o JR ali. De repente, você, a melhor mãe do Brasil, você vai ser. Estaria educando. Aí eu, Isso. em relação ao outro, devo bater até ele ouvir direito, já que ele tem problema de processamento auditivo? Ai, Ou até sim. as sequelas da falta de oxigenação desaparecer do cérebro dele de tanto que ele vai apanhar? Será que é Isso. melhor colocar ele ajoelhado no milho? No milho? E isso. Que daí Ah, cura na hora. O milho cura na hora, ele tira cura tudo, tudo, sai tudo, tudo, tudo. tudo. Eu sou autista TDAH bipolar porque a minha mãe errou. Ela me botou para ajoelhar na ervilha. Aí não curei. Se Não foi. fosse no milho, eu não era nada disso.
Foi esse erro. Ou talvez bater na cinta, como eu coloco, bater na cinta, ou descer-lhe o soco até o atraso cognitivo se curar na força do ódio. É Isso. só Deus que não te dê nenhum filho ou neto deficiente, é capaz de tu espancar a criança. É. E aí vem o Lunotic, eu não sei quem é, escreve assim, ó, isso que dá a vir com esse papinho de geração Nutella. É esse tipo de bosta que você vai ter que ler sobre seus filhos também, porque tudo hoje em dia é frescura para esses lixos. Eu gostaria que tu, já que tá com 35 anos, né, vive há 35 anos com essas neurodivergências. Ai, não vamos lembrar, é muito tempo que eu convivo. Ai, não quero, não. Eu queria menos. Eu queria, juro por Deus, que eu queria não ter nascido nos anos 90, menina. Porque eu fico tão feliz, né? Ontem eu conversei ali com a tua filha. É tão bom ver pessoas tendo aquilo que eu não tive, sabe? Eu brinco que eu tenho inveja e tal, mas faz a minha vida ter sentido, porque eu sinto que eu batalhei muito para contribuir, para que ela pudesse fazer as coisas que eu não pude. Não sei se você entende o que eu quero dizer, Sim, mas, claro. É a mas para Elise mim é muito isso. que nunca vai viver. É. Eu esqueci a pergunta, que eu fiquei aqui filosofando sobre nada a ver. Eu esqueci. O que, que era mesmo? O que você, em 35 anos, que tu convive com TDAH, autismo, bipolaridade e uma inteligência aí acima da média, né? Superdotação. Como você se sente? O que você falaria para o JR ao ouvir um texto desse? O que, que você fala para os pais que têm esse tipo de pensamento? Menina, esse tipo de pensamento. Assim, eu já estou nesse trabalho há muito tempo, né? Eu tenho maior. Assim, a minha vida, a minha infância foi muito difícil, acho que a gente pode até conversar mais sobre isso, mas ela teve um lado bom, foi que eu sempre fui Nutella. Sempre fui Nutella. Lá nos anos 90, eu tenho o maior orgulho de falar que eu nasci em 1990 e eu nunca fui. Essa coisa raiz que a galera tanto bate no peito para esconder uma dor, muitas vezes, da violência sofrida. Eu sofri várias violências na rua e tal, mas eu nunca apanhei dos meus pais. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca entendi que a violência ela é justificável quando você quer educar. Eu nunca entendi que o amor também é violência. Eu nunca entendi que pessoas que dizem que me amam, que me acolhem, também me batem. Eu nunca tive essas associações. Eu quero deixar claro que, pelo amor de Deus, que eu não estou julgando os pais lá, né, do passado, porque eu sei que também muitas vezes eles davam aquilo que eles podiam, que eles entendiam, né, também. Mas eu nunca passei por isso e eu me orgulho disso, sabe? Assim, eu agradeço os meus pais, porque eu posso bater de frente com muita verdade quando vem esse tipo de comentário. Porque esse comentário, ele é muito deprimente. Para mim, ele esconde uma dor imensa. Eu fico pensando o quanto essa pessoa sofreu a ponto de normalizar a violência que ela sofreu enquanto uma criança, de tal forma que ela está numa rede social, já enquanto um adulto, pedindo para você agredir uma criança. Olha o nível de destruição, ao meu ver, que essa pessoa se encontra a tal ponto de estar ali, perdendo o tempo dela para falar para uma mãe que ela tem que agredir o filho, porque isso vai curar. Olha como essa pessoa tem uma distorção completa do que é acolhimento, afeto, inclusão, diversidade. Ela tem tudo muito bagunçado nela. Então, esse tipo de gente me entristece pelo que você falou, porque ela pode ter um filho, ela pode ter um sobrinho, um neto, e eu sei que essa pessoa provavelmente ela vai dar aquilo que ela tem, que é a mágoa, o rancor, modificado ali, mascarado de orgulho, de violência me fez ser quem eu sou, então eu reproduzo a violência porque eu acredito nela, quando na verdade é uma dor. Porque se você não tivesse essa dor em você, você jamais gostaria de colocar ela para uma criança. Eu não consigo entender como a gente está em 2025 e a gente ainda, de alguma forma, acha normal agredir uma criança. A gente está entendendo que a gente não pode agredir mulheres, né?
A gente não agride pessoas de idade. A gente também não deveria agredir homens, mas daí já é um passo mais longe, né? Porque a gente está evoluindo bem lentinho. A gente está entendendo que não pode mulheres, não pode idosos, não... mas uma criança pode? Um serzinho que não tem para onde fugir porque é dependente de você, que é menor que você, e nesse caso em questão que tem uma deficiência, que tem uma limitação. Você acha, você é tão perturbado que você acha ok e recomendado agredir não só uma criança, mas uma criança com limitações. Que crueldade é essa? Que tristeza pensar que existe uma pessoa com tamanha dor e que existe uma pessoa que reproduz essa dor para outras pessoas. É aí que me incomoda. Mas, para que eu consiga continuar meu trabalho, eu infelizmente tive que enrijecer um pouco. Então, esse tipo de comentário, eu iria responder exatamente igual você, ou não iria responder, ou iria falar, meu filho, vai lá ter orgulho de apanhar, parabéns, nunca vi alguém gostar tanto de apanhar e ter orgulho disso, melhor que você, só o Whindersson Nunes, mas pelo menos o Whindersson apanhou do Popó, né? Recebeu uma grana para apanhar, você só apanhou mesmo, e tá aí, ó, prêmio para ele. Eu ia responder assim, de forma debochada, cruel, fria, porque eu cansei de verdade de tentar explicar aquilo que a pessoa não está pronta para receber. Ela não está, ela está machucada. Ela precisa primeiro se curar, para depois começar a entender. Então, eu só sei lamentar. É isso, só sei lamentar. Mas se eu realmente for me abater com cada comentário desse que eu leio, eu não consigo continuar fazendo esse trabalho, sabe? Infelizmente, eu tive que enrijecer meu coração, porque eu já passei por situações muito difíceis ao longo desses 5 anos que eu estou na internet. Eu já pensei em desistir diversas vezes. Eu já chorei muito, mas muito. Eu já perdi um carro, porque eu passava tanto tempo acolhendo pessoas em sofrimento. Sabe essas pessoas que o JR quer bater para curar dor, para curar deficiência, para curar limitação? Essas pessoas, elas me procuram para desabafar, porque o mundo não as acolhe, o mundo não enxerga a dor que elas têm, não valida. O mundo está sempre cobrando, agredindo, violentando. E aí eu desprendia tanto tempo para responder cada um, porque eu não conseguia não responder. E nessa época eu só tinha 20 mil seguidores por aí. Eu já passava de 4 a 6 horas por dia respondendo, de tal forma que eu esqueci de trabalhar, né, o meu trabalho remunerado, e eu tive que vender meu carro para conseguir pagar as contas da minha casa. Nunca recuperei esse carro, mas eu tenho fé que um dia eu vou recuperar. Não me arrependo, mas eu tive que mudar um pouco ali a minha cabeça para que eu pudesse continuar. Eu entendi que, infelizmente, eu não consigo mudar 100% o mundo. Mas se eu mudar o mundo de uma pessoa que eu consegui responder, de uma pessoa que se sentiu acolhida por um vídeo, por uma postagem minha, eu tenho que focar nisso, então, sabe? Eu não posso focar naquilo que eu não posso mudar, mas naquilo que eu estou conseguindo, de fato, fazer porque para quem está disposto a me ouvir. É isso, eu acho. Nossa, falei 3 dias, né? Não, e foi ótimo, nossa, sensacional, aquele que lava a nossa alma, né? O JR, infelizmente, foi criado com muita violência e acha que violência resolve tudo, né? É isso que eu penso, sabe? Que dor é essa? Que, nossa, é tão triste. Quando eu paro, eu acho triste. Um adulto tão machucado a ponto de achar normal agredir uma criança. Uma criança. Gente, como é que você consegue agredir um serzinho daquele tamanhinho, fofinho, que tá ali para aprender, para ser acolhido, para ser amado? Como é que você vai agredir? Eu não consigo entender isso. Não consigo. Porque, graças a Deus, eu sou Nutella, com muito orgulho. Criança Nutella dos anos 90, sim, com muito orgulho. Não precisei ser espancada para ser uma boa pessoa, sabe? Eu não estou dizendo que quem é espancado não é uma boa pessoa, não é isso. Eu tenho muitas referências, mas não é isso que te faz ser uma boa pessoa. Não é isso. Não é isso. É o teu caráter, é a tua índole, é como você se cura desse trauma, é como você entende, como você lida com esse trauma, porque a partir do momento que você repassa a violência, ela te feriu sim. E você não consegue nem olhar para essa dor. Perfeito.
E daí a gente vê a superdotação da Tabata, que não tem formação em psicologia nem psicanálise, e deu esse show aí de criação da primeira infância e segunda infância pra gente. Eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Só para complementar, você falou da superdotação, da psicologia, e sabe que eu sinto que eu fui obrigada a saber isso que eu sei? Porque a parte da minha infância que foi muito difícil foi que eu nunca me senti parte desse mundo, sabe? Ah, engasguei. Eu nunca me senti pertencente. Eu nunca me senti igual a ninguém, ou simplesmente meramente semelhante em algo. E se fosse só isso, até que dava para lidar. Mas não era só o sentimento de não ter alguém igual a mim. É porque as pessoas faziam questão de dizer o quão errada eu era por ser quem eu era. E eu estou dizendo de uma criança de 3 anos. Porque, infelizmente, tem esse lado da superdotação que é muito ambíguo, que é a memória boa, que me ajuda a resolver muitas questões, mas também que me faz reviver constantemente os traumas da minha infância como se tivessem sido ontem. E eu estou nesse processo de me conhecer e eu vou explicar o porquê. Eu percebi que eu, desde criança, tento entender o mundo, porque eu só queria existir nesse mundo. Só que ele não era para mim, ele não me queria lá. Então, desde cedo, eu tive que entender o que eu precisava fazer para caber nesse mundo. Eu vivi uma vida lutando para existir. E eu digo mais, teve um momento da minha vida que eu tinha plena certeza, e aliás, eu descobri recentemente que eu não preciso disso, porque até então eu acreditava piamente que eu precisava mudar o mundo para que eu pudesse existir nele em paz. E nessa minha luta de mudar o mundo para existir nele, eu esqueci completamente de existir. Esqueci de olhar para mim, de fazer o que eu gosto, de descansar. Eu nunca descansei, eu nunca estive assim, sem uma preocupação, sem entender um comportamento, sem analisar uma pessoa, sem estudar um desenho, sem estudar uma série, para ver como é que o mundo funciona. Então, assim, eu fico muito feliz de ter esse conhecimento sobre certas coisas que as pessoas elogiam, né? Poxa, que legal como você conhece muito de psicologia, de comportamento humano, etc. Só que, por outro lado, eu não sei se foi algo que eu quis, mas algo que eu precisei, sabe? Que foi uma ferramenta de sobrevivência. Porque esses dias eu me fiz essa pergunta. Juro por Deus, eu peguei e falei assim para mim mesma: cara, se você não tivesse que mudar o mundo, o que você queria estar fazendo agora? Se você não tivesse que mudar o mundo, o que você queria estar fazendo agora? E eu não precisei de 2 segundos para o meu cérebro responder para mim mesma. Eu queria estar tomando um todinho, assistindo desenho animado na minha cama. E foi aí que eu entendi que essa criança que existe aqui, ela nunca pôde existir. Ó, já vou chorar. Ai, deu. Mas é verdade. Claro que eu te entendo, porque a minha filha, ela tem superdotação, é de 17 anos. E, cara, os bullying que ela já sofreu, assim, de físicos, né? Não de Sim, fala. O sim. físico, de eu ter que tirar ela da escola antes que matassem Eu ela, por também. ela ser estranha. Ah, tu é Eu também. estranha, Eu estranha. também. Eu também. Na quinta série, eu tive que sair escondida várias vezes. Eu estudei no colégio público em São Paulo. E tinha uma galerinha que implicava comigo, umas meninas. E aí minha mãe foi reclamar na escola, né? Porque, ó, hoje eu tenho 1,54 m. Então você imagina o quão alta eu era com 11 anos, né? Quão grande e forte eu era. Nada. E a minha mãe foi então reclamar, né, para o diretor fazer alguma coisa pela minha segurança, porque as brigas que aconteciam lá não eram briguinhas, eram brigas extremamente violentas. E o diretor falou que não podia fazer nada, porque a menina que implicava comigo era filha do principal traficante da comunidade ali próximo. E aí, menina, eu passei ali um bom tempo assim, saindo em horários diversos, saindo pela diretoria, pela porta tal, não sei o quê, para fugir dessa menina. E eu nunca entendi o que eu fiz para essa menina, eu só existi. Você entende que quando eu falo que eu lutei para mudar o mundo, foi para que eu pudesse existir, é porque a minha presença, eu nunca falei com essa menina. A minha existência
sempre incomodou muita gente. A minha existência é o maior ato de rebeldia que eu já ousei fazer. Existir. Existir. Porque precisa de muita coragem para você existir sendo a pessoa neurodivergente que você é. Porque o mundo não gosta de quem é diferente. O mundo, ele... Sabe o JR? É JR o nome dele, né? Isso, JR. Sabe o JR que quer reproduzir a violência que ele sofreu, porque ele acha que é isso que é certo, mas ele sabe no coração dele que não é legal. Eu vejo que o mundo, ele é tão moldado para que a gente seja todo mundo igual. Ai, o mesmo procedimento estético, as mesmas roupas. Ai, saiu de moda, é brega, não usa mais. Usa esse, todo mundo com a mesma roupa, né? A gente está sempre buscando o comércio, né? As lojas, as marcas sempre estão levando a gente para uma necessidade de ser igual. E no fundo, ninguém quer ser igual, a gente quer ser a gente. Só que essas pessoas elas vão se tornando iguais por uma pressão que elas mesmas não percebem muitas vezes. E aí é aquela coisa, a gente só oferece o que a gente tem. Se você não tem liberdade, a liberdade do outro vai te incomodar. Se você não é feliz, você vai se incomodar com a felicidade do outro, você vai querer podar, porque quando você é preso, ver uma pessoa sendo livre incomoda demais. É igual quando uma pessoa que sofreu violência na infância vê uma criança que é supostamente problemática, supostamente difícil, como aquele cara foi no passado, e ele tem que ver essa criança sendo amada, sendo acolhida, tal qual ele deveria ter sido e ele não foi. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Assim, do tipo, as pessoas elas se ferem com o que o outro tem que você não tem, elas se incomodam com isso e elas querem te podar a todo custo, porque a sua alegria, a sua liberdade, o amor que você recebe dos seus pais ativa naquela pessoa que sofreu algum tipo de violência, ativa nela aquela dor que ela tanto tenta esconder, e aí você incomoda e ela tenta então te abafar. É isso. O neurodivergente, ele é um lembrete constante do quanto a sociedade é hipócrita, do quanto a sociedade escolhe se deixar de lado para fazer parte de um grupo, porque a necessidade de ser aceito é maior do que a necessidade de ser quem você é. Olha que doideira. Olha que doideira. E aí o neurodivergente, ele chega e ele é uma afronta para essas pessoas. Como você ousa não seguir as regras que a gente inventou e segue só porque alguém disse que sempre foi assim? Como que você ousa isso? Como que você ousa querer ir com uma outra roupa num casamento? A gente já definiu as roupas de casamento. Aí você pergunta quem definiu? Não sei. Por que definiu? Não sei também por que escolheram essa. É assim, sempre foi assim. Você tem que. As pessoas elas acham que a gente tem que. E o autista, o TDAH, o bipolar, um borderline, a gente não tem que nada. A gente não tem que nada. E essa liberdade faz com que a gente seja um alvo de todo tipo de violência, porque a gente é um lembrete do quão medíocre é aquela pessoa que está te agredindo. A gente é um lembrete para aquela pessoa de que ela se sente medíocre e ela tenta te apagar para que você seja tão medíocre quanto ela, porque a sua felicidade, a sua liberdade, o seu talento, as suas habilidades, a sua alegria, a sua autenticidade incomoda, porque ela queria muito ter tudo isso, mas ela não teve coragem de arcar com as consequências de ser e ter essas características. E aí ela quer que você também não tenha, porque ela não quer se sentir um fracasso, por ter deixado de lado quem ela era para ser igual. É isso. Perfeito. Lidem com o fato de que vocês são ruins com a gente, porque vocês são ruins com vocês mesmos. Perfeito. Essa frase foi sensacional. Inclusive, Tabata, minha filha, a gente percebeu que ela tinha ali uma inteligência acima, né? Um modo de viver a vida diferente muito cedo, porque ela começou a falar antes de 1 ano, com 3 anos ela já estava completamente alfabetizada, lendo, teve que pular sério, que foi um grande erro meu ter autorizado isso. Você achou ruim? Você pode falar sobre isso, por favor, para a gente trocar uma experiência, se não for ruim? Ela pulou a série da 4ª para a 5ª série,
E aí, então ela não fez a quarta, ela foi da Tá. terceira para a quinta. E você acha que Ó, foi ruim para ela? um bullying pesadíssimo, pesadíssimo, a ponto dela chegar a pensar em tirar a própria vida. Isso é Bem muito novinha. triste. Isso é muito triste, porque, olha só, nos anos 90, a gente não podia pular série, né? Então, a escola era muito ruim para mim, porque eu nunca gostei já. E aí eu não tinha estímulo, eu achava tudo uma grande besteira, as crianças eu achava tudo infantil. Eu não tinha o que fazer lá, não tinha estímulo. Eu queria muito ter pulado de série, porque eu não tinha essa percepção que você me trouxe agora, dessa possibilidade. E veja que triste que é. Nós estamos sempre sendo podados, seja porque a gente não tem o material adaptado para a nossa realidade, na nossa faixa etária, na nossa turma, ninguém adapta nada para a gente, então a gente fica lá de lado, desatento, perdendo de aprender, de desenvolver as suas habilidades. O mundo sempre tenta nos calar, porque daí, então vamos mudar de turma. Só que aí a gente cai naquilo que eu acabei de falar. Como que você vem aqui, mais nova do que eu, sendo melhor que eu? Você é um lembrete constante de como eu me sinto medíocre. Então eu vou te silenciar, porque você me lembra o quanto eu me odeio. Porque se eu não me odiasse, se eu me amasse, se eu visse valor de verdade em mim, eu não iria me importar que você fosse feliz. Eu iria adorar que você se amasse. Porque quem planta amor quer que as outras pessoas também possam colher desse amor. Quando você dissemina ódio, é porque você se odeia. E olha que triste. A nossa vida é um eterno ter que agradar os outros, porque os outros estão sempre perturbadinhos com a nossa existência. A gente leva a culpa de coisa que a gente não tem culpa. Nossa, eu fico indignada. Olha que ranço que eu fico. Aí agora não, né? Faz uns 2 anos que ela está estudando em um outro colégio, Objetivo, e ela é uma das melhores alunas do estado, Nossa, né? do Estado. Ela é muito boa em tudo. E Não aí é? entra, Tabata, um negócio que eu acho muito engraçado. Por ela ter, assim como tu, esse cérebro de alta performance, as pessoas cobram que ela seja um gênio em tudo. Um gênio em física, um gênio em química, matemática, que ela descubra a fórmula, que ela faça, sei lá eu, um foguete voltar de ré e para frente, fazer baliza, Ela passa por isso? e ela não consegue, por óbvio, e aí, então, meio que tentam rebaixá-la. Ué, mas você não é tão inteligente? Como é que tu não consegue fazer isso? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o cérebro de alta performance, que na verdade não é um gênio mundial, né? São habilidades específicas. Mas eu vou te falar que eu acho que as pessoas sabem disso. Quando elas te exigem cada vez mais, não é porque elas querem te ver brilhar mais, mas você pode ter certeza que ninguém que cobra do outro, sabendo o quanto aquilo pode ferir o outro, pode causar uma frustração, uma sobrecarga. Você entende que quem age dessa forma não está agindo de boa intenção, porque ela sabe o quanto ela está prejudicando aquela pessoa? Ela age como uma grande falsa que ela é, onde ela finge que te apoia, onde ela finge que acredita em você, só para te ver não conseguir e falar: ai, olha lá, você não é tão inteligente, né? Achei que você fosse mais. Esperava mais de você. Que deprimente. Que deprimente. Quer dizer, no fim do dia é sempre a mesma coisa. É difícil ser autista? É. É difícil TDAH? É. É difícil superdotação? É. Mas é muito mais difícil as pessoas. Porque se não tivesse esse comportamento cruel, medíocre, violento, a gente poderia ter uma outra realidade. Outra, porque daí a gente teria só as nossas questões para lidar. Porque o que eu vejo é que a gente tem as nossas e as dos outros. A gente está tendo que entender o mundo o tempo todo, porque o mundo não se esforça minimamente para se conhecer e aí se amar e aí parar de atacar o outro. Não, o mundo não está nem aí. O mundo só quer repassar a dor que cada um carrega em si para o outro. Porque é muito mais fácil.
você machucar alguém do que se curar das suas feridas. É muito mais fácil. E o superdotado, ele não aceita essa mediocridade. Ele não aceita injustiça. O superdotado, ele sente tudo com uma intensidade que eu demorei para entender que as pessoas não eram todas assim. Eu nunca entendi por que eu era chamada de chorona, sensível, exagerada, fresca, mimada. Eu sempre fui invalidada por sentir de forma intensa. Mas eu acho que é justamente isso que me faz ser eu. Eu sinto de forma intensa, como praticamente todos, né? Todos não, muitos superdotados sentem. E eu acho que é isso que faz a gente ainda ter alguma esperança de que a gente vai mudar esse mundo para que a gente possa existir nele. Se a gente não puder existir, que os próximos que estão por vir existam por nós. Deixar um legado, sabe? Eu acho que essa chama por revolução, pelo certo, pela justiça, pela verdade, pelo preto no branco, é essa intensidade que a gente vê as coisas que faz a gente ainda ter força para lutar, sabe? Que mantém a gente ali buscando, porque a gente não assim, não é possível que o fim seja esse. Não é possível que a vida seja tão medíocre por conta de pessoas medíocres. A gente tem esse ímpeto de, poxa, cara, vamos tentar melhorar, vamos tentar, vamos para cima. E é frustrante demais. Porque é o tempo todo a maldade. O superdotado, cara, é difícil o autista, porque o autista é o esquisito. O TDAH é o descompromissado, é o que não tá nem aí para nada, é o bagunceiro, relaxado, ai, oba-oba. Mas o superdotado, ele é o, entre aspas, tá, gente? Não significa isso, mas é assim que as pessoas entendem. Ele é mais inteligente. O superdotado, ele é o melhor. Isso fere pessoas medíocres. Isso fere pessoas mal resolvidas. Ela não quer que ninguém do lado dela seja melhor que ela. Ela aceita até mais o autista, porque, ai, coitado, ai, um doentinho, um esquisitinho, ai, vamos fazer um bullyingzinho, mas ai, só para rir da cara do bobo. TDAH, ai, vamos rir, chamar ele de louquinho, esquecido, relaxado. Agora, o superdotado, ele desperta uma ira nas pessoas, porque as pessoas veem ele como alguém melhor que elas, e é quase que imediato a necessidade que as pessoas têm de nos quebrar de alguma forma. Você acha que você é melhor que eu? A gente nem falou nada. A gente só está compartilhando uma informação que nos faz feliz. A gente só está dividindo uma habilidade que nos faz feliz com o mundo. Porque é isso que nos preenche. A gente gosta de conhecimento, a gente gosta de saber as coisas, fazer as coisas. A gente só quer existir. A gente não está fazendo isso para te humilhar, para falar para você que a gente é melhor que você. Quem fala que a gente é melhor do que você é tua criança ferida, é o teu orgulho ferido, é tua falta de amor por si mesmo. E aí, como eu disse, é mais fácil machucar o outro do que curar a si mesmo, né? E aí a gente fica nesse ciclo aí de violência. É isso. Falar em ciclo de violência, Tabata, existe muito, e eu falo isso como psicanalista, existe muito preconceito contra o bipolar. E como é a sua vida tendo autismo, TDAH, superdotação e a bipolaridade que causa esses ciclos, às vezes um mais rápido, às vezes uns mais cíclicos mesmo, né? 6 meses, 6 meses. Como que é isso? Eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que a gente está ainda um pouco, não vou dizer atrasado, mas assim, a gente não evoluiu muito no nosso entendimento sobre autismo, sobre TDAH, sobre borderline, sobre bipolaridade. Porque assim, são todos com coisas em comum, coisas diferentes, mas coisas em comum. Assim como a superdotação, ela também se mistura. Eu não sei 100% mais se eu sou bipolar, sabe? É uma grande dúvida isso na minha vida. Porque da mesma forma que às vezes eu acho que eu estou em mania, pode ser alguns estudos, né, falam sobre a hipomania do hiperfoco do autista, do TDAH, que é aquela empolgação que você fica como se tivesse em mania mesmo. Então eu realmente não sei. O que eu posso te dizer é que eu tomo estabilizador de humor, eu não abro mão dele,
porque quando eu tiro ele, eu vejo que as coisas desandam. Então, assim, independente de um diagnóstico, eu acho que mais importante ali é o tratamento, sabe? Tá funcionando o estabilizador de humor? Vamos manter, pelo amor de Deus. Tá dando certo, vamos manter. Agora, o que eu posso te dizer, que eu estava falando antes, é que cada diagnóstico traz o seu rótulo para a sociedade, né? Então, o autista é o incapaz, ou o gênio, mas geralmente é o incapaz. O esquisitão. Ah, não tem amigo, não tem empatia. Ai, é infantil. O autista, ele é do mundinho dele. O TDAH, ele é o preguiçoso, relaxado. Não quer nada com a vida, não tem uma responsabilidade, não se esforça, perde as coisas porque não se esforça, desiste de tudo porque não se esforça. É um grande vagabundo, só que ele é engraçado, criativo. Então, o TDAH, às vezes, ele tem amigo, tem bastante amigo, porque ele é geralmente uma pessoa muito enérgica, de fácil comunicação. É uma pessoa. Eu tenho um texto no meu Instagram que fala sobre a tristeza do palhaço, que essa é o TDAH todinho, pelo menos eu e quem eu vejo. É aquela pessoa que usa as habilidades de criatividade e de improviso que muitas vezes a gente desenvolve por conta do TDAH, usa isso para mascarar uma tristeza. Então a gente é muito alegre muitas vezes, muito piadista, muito brincalhão. O TDAH ele circula melhor entre os ciclos sociais, né? Os ciclos sociais ali. E o bipolar é um dos piores para mim, em alguns contextos. O autismo, ele é o pior rótulo quando a gente fala de emprego. Ninguém quer um autista. O TDAH, ele é o pior quando a gente está falando de sala de aula. Nenhum professor atura um TDAH. E o bipolar, ele é o pior quando a gente fala de relacionamentos amorosos. Porque o bipolar, ele é inconstante, né? Surtado, não dá para acompanhar. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Aí tá feliz, tá triste, aí do nada vai surtar, jogar as coisas em mim, vai mudar de ideia do nada. E se terminar comigo do nada, que as pessoas acham que é assim, né? É tipo 880, todo dia as pessoas têm visões muito erradas sobre tudo. Então, depende do contexto que eu estou, eu sofro um tipo de preconceito diferente por carregar aí esses 3 rótulos que eu carrego, né? Aliás, e a superdotação também, que traz essa obrigação aí de ser incrível o tempo todo. Mas acho que é isso, cada um, sabe? É um peso diferente num cenário diferente. Tabata, tu tocou num ponto que eu falo muito nos meus vídeos, que é as pessoas têm uma ideia errada sobre tudo. Uhum. Eu acredito essa ideia errada que está aí, né, de forma pandêmica, tomando a cabeça das pessoas, nesses vídeos do 10 sintomas que tu tem alguma coisa. E isso, além das pessoas se autodiagnosticarem, isso também produz um capacitismo e um preconceito com quem, de fato, é laudado. Como tu vê esses vídeos, a meu ver, e tu pode me contradizer, isso não tem problema nenhum, essa irresponsabilidade de tratar assuntos tão profundos de uma forma tão rasa em troca de like? Eu acho que não tem uma resposta simples para essa pergunta. Então, vou esmiuçando aos pouquinhos. Vou começar pela parte onde eu acho que o preconceito é parte também do conteúdo raso da internet, né? Mas depois eu vou aprofundando. Eu acho que num mundo onde as pessoas divulgam tigrinho, não estão nem aí se vão acabar com a vida de alguém literalmente. Você generalizar um transtorno nem me parece tão ruim quando eu penso o quão horrível uma sociedade é capaz de ser, o quão baixo um ser humano é capaz de ir. Então, eu não acho tão terrível perto da capacidade que eu vejo no ser humano de ser ruim com outro ser humano. Eu acho terrível, mas eu acho que perto do que se poderia fazer, né? O ser humano é capaz de fazer, não é tão ruim assim. Eu vejo que colabora com certeza com informação errada, com pessoas, principalmente tratando de forma banalizada, né? E hoje em dia tudo é autismo, hoje em dia tudo é TDAH. Eu acho que banaliza muito. Mas eu parto de uma ideia de que esses vídeos, eles só causam esse impacto todo em banalizar, em gerar preconceito, estereótipos, porque as pessoas típicas, elas não se conhecem. Eu bato nessa tecla de novo. O típico, ele está sempre tão disposto a falar as características do autismo, as características do TDAH, as características do bipolar.
Eu nunca vi o típico falando das características do típico. Você já viu isso? Não, Vamos fazer um livro para a gente falar o típico falando das características do típico. Ou então, você já viu isso? Existe nunca, isso? nunca vi. Não existe, porque o típico, ele gosta muito de julgar os outros, mas olhar para ele mesmo, ele não gosta tanto assim, né? É aquilo, se curar nunca é bom, muito trabalho, não. Então, o que o típico faz? Ele fala que o autista tem pensamento rígido, e ele também tem, só que ele não sabe. O autista gosta de rotular e padronizar, o típico também, só que ele não sabe. Então, o típico, ele está sempre buscando regras, verdades absolutas, coisas generalizadas para facilitar a interpretação dele da vida, porque o típico é muito preguiçoso para tudo, parece. Então, esses vídeos só têm o impacto que tem porque o típico está sempre procurando coisas para acreditar em coisas generalizadas, em regras, porque ele é rígido. Ah, falou isso? Então é uma verdade. É verdade. Ah, falou uma frase, é isso, é verdade absoluta. É muito isso, sabe? Eu vou tossir só um minutinho, porque eu realmente estou engasgada. Fique à vontade. Tá. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o seu Instagram. E esse vídeo ontem me chamou muita atenção, em que tu fala do cabelo curto. Como tu queria ter o cabelo curto e só foi ter agora. E que foi o vídeo, inclusive, que eu te chamei, está aqui meu comentário. Menina, queria tanto te entrevistar, te ouvir. Que foi o vídeo que me impactou essa história do cabelo. Pode falar um pouquinho sobre ele? Porque realmente existe um padrão. Meninas têm cabelos compridos. Meninas bonitas têm cabelo comprido. Menina feminina tem cabelo comprido. Não pode ter cabelo curto. Tu pode falar sobre essa quebra do padrão? Seu microfone está fechado. Posso falar? Mas talvez eu tussa de novo, porque eu estou com sinusite. E aí eu começo a falar, começo a ressecar a garganta, me dá tosse. Eu falei do cabelo porque eu achei que não daria tanto peso se eu falasse todos os tipos de opressões que eu sofri. E porque cabelo foi uma das últimas que eu consegui me libertar, uma das últimas prisões que eu consegui me libertar, tamanho impacto que foi na minha vida. Mas a verdade é que eu sempre fui. Eu vou mostrar. Será que dá para ver? Peraí. Eu vou pegar aqui. Você tá me ouvindo? Você tá aí? Estou Você aqui tá me sim. Ó, eu tenho um exercício que a minha terapeuta me passou, que é psicanalista, aliás, ela, que era colocar fotos minhas no meu quadro, que tem em frente aqui a minha mesa de trabalho, fotos minhas de infância, para que eu lembrasse da criança que eu fui e que ainda está aqui. E eu nunca consegui, até então, colocar essas fotos, porque me doía muito e eu não entendi o porquê, sabe? Eu não entendia por que eu não conseguia olhar para minha criança, eu não entendia o que doía tanto. Eu vou pegar aqui uma dessas fotos, porque finalmente eu consegui colocar. Eu coloquei 3 ainda. Não sei se vai dar para ver. Dá para ver que a Dá foto? perfeito. Essa era a Tabatinha criança. E quando eu peguei essa foto, eu chorei tanto um dia desses. Antes de conseguir colocar ela ali, sabe por quê? Quando eu olhei essa foto, de verdade, sem a fuga do que eu estava sentindo, quando eu encarei a minha dor, por que eu estou sentindo tamanha dor em olhar para essa foto? Foi porque eu percebi que eu tinha vergonha de olhar para essa criança. Não vergonha dela, vergonha da adulta que soltou a mão dessa criança. Eu sentia que eu tinha falhado com essa criança, abandonado essa criança, quando eu escolhi tentar ser diferente, tentar ser igual. Essa criança para mim é tão corajosa, olha só, ela era uma criança de 4 anos, nos anos 90, andando de skate, e parece uma coisa tão pequena hoje em dia, só que nessa época era absurdamente inaceitável uma menininha andar de skate, isso é coisa de moleque, para com isso, vai brincar de boneca, você vai se machucar. O que você acha de você ficar aí toda ralada, igual um moleque, toda suja? Vai botar a saia, fica ali, sentada. Que coisa feia, uma menina fazendo isso. Uma menina com uma letra feia dessas, você vai fazer um monte de cadernos de caligrafia.
Mas, professora, a minha letra é mais bonita que a do fulano. Mas o fulano é menino. E aí, essa menina fazia um monte de caderno de caligrafia. Porque essa menina não podia ter letra feia. Essa menina nunca pôde fazer nada que ela queria, porque a grande maioria das coisas que ela queria fazer era de menino. Essa menina, ela não pôde entrar no time de, não sei como é, da equipe de judô, porque era violento demais. Não era para menina. Vai pro balé. É aqui do lado, faz balé. Essa menina fez 2 anos de balé. Foi a melhor aluna da turma. E ao mesmo tempo a que mais chorou por ter que fazer aquilo, enquanto olhava para o lado e via a equipe de judô ali treinando, e ela entendendo que, com 4 anos, essa criança entendeu que ser mulher era ser triste, era ser limitada, era ser aprisionada, porque tudo que era de legal no mundo para essa criança não era permitido para ela. Até que essa criança cresceu e ela cansou de sofrer. Ela cansou de implorar pelo direito de existir e ela tentou ser igual. E foi aí que eu não consegui olhar para ela, porque eu senti que essa criança, sendo uma criança, nos anos 90, ela fez muito mais por todo mundo que mora aqui. Essa criança, ela lutou sozinha. Essa criança, ela foi corajosa demais. Essa criança que ela é incrível. Poxa, olha como ela é sensacional. Olha só, como que essa criança, vou te mostrar mais uma. Ela não era digna de validação. Ela não era digna de amor. Ela não era digna de existir. Olha essa criança aqui, com a roupa que ela montou de motocross, porque ela viu na TV, aí ela pegou uma luva do pai, ela transformou um bonezinho que ela tinha num formato de capacete, ela recortou esse boné e transformou num capacete como se fosse de motocross. Essa criança era incrível. E eu me senti um fracasso por ter soltado a mão dessa criança. E é por isso que o cabelo representa essa essência desse vídeo, sabe? Porque o cabelo foi uma das últimas coisas que eu tive coragem de enfrentar. Que eu fiz por essa criança, sabe? Mas parecia tão pouco perto de tudo que eu tinha deixado para lá, por me sentir covarde diante de uma sociedade que queria me oprimir e eu aceitei, sabe? Eu cortei o cabelo, foi muito significativo. Esses dias até chorei com as mensagens que eu recebi, assim, fiquei lendo as mensagens de adolescentes que se inspiraram no meu corte. Posso ler um relato? Eu salvei. Eu posso ler? Gente, eu já chorei tanto porque eu comecei a ressignificar a minha relação com a criança que eu fui. Eu comecei a não ter mais vergonha, eu pedi desculpa para ela, mas eu também reconheci o que eu, enquanto adolescente e adulta, fiz por nós. E eu entendi que a minha história foi muito difícil, foi muito dolorida, foi de muita luta para existir, mas hoje eu posso ver meninas tendo acesso a coisas que eu não pude. Sabe por quê? Porque eu lutei para que ela tivesse, não sozinha. Tinha várias Tábatas espalhadas pelo mundo. Eu só não as conhecia. No meu mundo eu era sozinha, mas eu sei que tinha várias. E a gente sofreu, a gente deu muitas vezes a nossa saúde mental, a nossa vida por isso. Mas pelo menos que esse sofrimento tenha tido um propósito, sabe? Ele não foi 100% em vão. Eu preferia que ele não tivesse acontecido. Mas já que ele aconteceu, que ele tenha trazido algo de bom. E o algo de bom é, por exemplo, quando uma mãe me manda um relato como esse: Tabata, eu amei o seu corte de cabelo e me inspirei em você para cortar o cabelo da minha filha. Eu estava com um probleminha com o cabelo dela e não sabia o que fazer. E vendo seus vídeos, me veio o seu corte de cabelo. Ai, já quero chorar de novo. Me lembrei do seu relato, o quanto foi libertador para você, onde você se encontrou. Aí já quero chorar de novo. Gente, vai, consigo. E eu também comecei a lembrar que quando ela era mais novinha, o cabelo dela era curtinho e era lindo. Inclusive, a foto do meu perfil, ela tá com ele curto e bem cacheado. Aí eu falei, pronto, é isso. Aí hoje eu vendo seu stories, ela viu e ficou apontando para o cabelo dela e começou a rir. Acho que tá aprovado o corte. E ela amou. Eu não preciso falar mais nada. Eu sofri,
mas foi por um motivo, sabe? Teve um resultado ainda. Teve algo de bom, ainda que em meio a tanta dor. É isso. Inclusive, Tabata, tá falando do seu perfil do corte de cabelo. Quando eu me vi mãe atípica, né? O diagnóstico do meu filho, embora a gente já desconfiasse, já estava investigando isso há quase um ano, o laudo final saiu em fevereiro. E aí foi quando falei, tá, ok, vamos aceitar, lógico que a gente chora. Gente, não sejamos hipócritas. Ninguém pega um laudo e comemora desse, entendeu? Ninguém, nenhuma mãe. Né? Não vamos tentar romantizar algo. Chorei pelo o que ele não vai ser, chorei pelo que ele vai passar na vida, chorei por ele estar num mundo que não se encaixa, por um dia eu vou morrer e ele vai ficar, enfim, chorei. E aí eu fui buscar perfis no Instagram para me ajudar, para me apoiar, e aí eu só fui tipo, mano, uma coisa pior que a outra. Aí começa esse desespero. Aí começa, meu Deus, meu filho vai ser assim, meu filho vai ficar assim, meu Deus do céu, e agora eu nunca mais vou poder morrer, o que eu faço? Vão trancar na garagem, vão fazer uma acontecer. E aí eu acho o seu perfil, que é leve, que é instrutivo, que nos dá uma direção, que nos apoia, que nos abraça, que é um perfil real, que mostra as dores, que mostra as conquistas, mas sem aquele peso sufocante do pavor que te petrifica. E nesse meio todo, eu ainda te descobri palestrante. Pode falar o porquê do perfil, por que tu criou o perfil e como saiu de um perfil para ser palestrante? Eu gostei de criar conteúdo. O Instagram não é o meu primeiro trabalho na criação de conteúdo, é que antes era um lazer, né? É que o Instagram acabou crescendo e virando alguma forma de trabalho. Mas eu sempre gostei de criar, de roteirizar, de fazer histórias, de escrever textos. Já tive um monte de blog, fotologs, canal no YouTube. O que você imaginar, desde criança, eu gosto muito disso. Então, quando eu recebo o meu laudo, aos 30 anos, e o médico fala para mim, ó, você é autista mesmo, mas não fala para ninguém, não. Deixa assim, melhor não falar nada. Não precisa contar para ninguém. Eu, que vivi uma vida inteira me escondendo, sendo aprisionada para agradar todo mundo, vivendo escondida para que não me machuque, tanto nessas questões do que eu gosto de fazer, quanto da minha sexualidade, que também era uma coisa que eu estava descobrindo nessa idade. E aí, quando eu finalmente entendo que eu não sou as coisas horríveis que as pessoas passaram a vida falando que eu era, que na verdade eu sou autista, TDAH, bipolar, eu não vou falar sobre isso? Eu vou me esconder de novo? Como que as pessoas vão entender que autistas existem, trabalham, casam, namoram, vivem, se a gente está na caverna, escondido, com medo da violência? Como que o mundo vai lidar com a gente se a gente está escondido? A gente não aprende a lidar com aquilo que a gente não está vendo. A gente não aprende a respeitar aquilo que a gente não sabe nem que existe. E eu falei, eu vou continuar me escondendo? Me esconder por quê? Eu não tenho nada de errado. Como assim? E daí eu fui pra internet, foi isso. Porque eu falei, não vou. E aí, como ele também não me explicou o que era ser autista, né? Não tinha nada sobre autismo em adultos na época, pensei, não vou me esconder, mas não vou mesmo. E outra, eu não faço ideia do que é ser autista, mas de repente, se eu ficar aqui compartilhando o que eu sinto, o que eu penso, o que eu tenho de desafio, o que eu tenho de habilidade, de repente eu conecto com algum autista em algum lugar, porque a rede social ela nos leva para muitos lugares. De repente, eu acho alguém parecido. E aí a gente talvez aprenda juntos o que é o autismo na vida adulta. Essa era a minha ideia. Me ajudar e ajudar, sei lá, de repente, pelo menos uma pessoa. Porque até então a gente era invisível, não tinha nada. E hoje, olhar que em 5 anos a gente passou a ser visto, a gente passou a existir, as pessoas falam de autismo em adultos, eu estou aqui dando uma entrevista, a gente tem autista em eventos, palestrando, porque a gente bateu de frente. Porque a gente foi para a internet, porque a gente foi para as ruas, porque a gente não se escondeu como o mundo queria que a gente fizesse. Como o mundo queria que a gente tivesse vergonha, como que o mundo queria que a gente se sentisse errado por ser autista.
E aí a gente conquistou tudo que a gente conquistou, graças à coragem de ser que a gente é. E é importante deixar claro para quem possa ser autista e está assistindo que você não é obrigado a nada. Você não é obrigada a sair de nenhum armário. Você não é obrigada a contar para ninguém. Assim como você não é obrigada a se esconder. Você só é obrigada a uma coisa: a fazer o que você está pronto e confortável em fazer. A vida é sua, o diagnóstico é seu, as consequências positivas e negativas de falar sobre ele abertamente vão cair apenas sobre você. Então, você não tem que dar satisfação para ninguém. Se você não está pronto para falar, não fala. Se você quer falar, fala. Mas lembre que é sobre estar pronto e confortável da sua decisão e não por pressão de fora, tá bom? Não estou te julgando se você não está pronto para falar sobre o seu diagnóstico ou se você não vai falar nunca. É um direito seu. É que para mim não servia mais essa essa armadura. Eu não queria mais, eu não fazia mais sentido para mim usar essas amarras, sabe? Eu queria, para mim, ser livre e partir de uma ideia de falar quem eu sou abertamente. E você pode ter outro contexto aí do que é, outro conceito do que é liberdade para você, enfim. E aí eu me tornei palestrante porque as escolas começaram a me chamar para falar com professores, porque eu falava muito sobre os meus desafios na escola, as violências que eu sofri de professores. E aí eu comecei a fazer palestras gratuitas na época da pandemia, online para professores, e aí o negócio foi aumentando, aumentando, até que a Nubank me chamou para falar para os funcionários, eu falei: "Como é que é? Calma, eu estou saindo de uma pessoa que não consegue um emprego no mercado tradicional, que não consegue um CLT por ser autista, eu estou saindo disso para ser uma pessoa autista que vai falar numa empresa sobre acolher outros autistas. Cara, isso é uma responsabilidade, isso é uma porta imensa que está se abrindo. Eu vou abraçar. E foi assim. Então, não tem muito tempo que eu faço isso. Acho que é desde 2023 aí que eu faço palestras presenciais. E na pandemia eu fazia essas online, gratuita ali, que me deu experiência, me deu ali uma base para hoje eu ter uma palestra muito legal, que eu me orgulho muito, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas rindo, pessoas chorando nas minhas palestras, se identificando, sendo acolhidas, eu vejo a respiração de alívio diante de algumas falas, e isso para mim é furar a bolha da internet, né? É você alcançar públicos diferentes, é você poder ter esse contato humano próximo. É muito especial para mim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Tabata, estamos caminhando para o final, já estamos aí com 1 hora de live e eu gostaria, e aí tu tem o seu tempo, do jeito que tu quiser falar, uma forma de aconselhar pais e professores. Por exemplo, vocês estão ouvindo o meu filho berrar. Ele é autista não verbal nível 3. Agora, imagine uma professora, por exemplo, com autista não verbal, com autista verbal, com autista severo, com TDAH, com TOD. Coitada. Eu gostaria Coitada, que é tu isso. aconselhasse essas mães que estão vivenciando agora no começo, que a sua mãe vivenciou, que eu estou vivenciando já tem um tempo, e o que as professoras, o que você gostaria que o mundo soubesse? Nossa, é que são tantas coisas, né? Por exemplo, as professoras, cara, eu acho as professoras, no geral, eu sei que tem profissionais ruins e bons em todas as áreas, mas eu preciso deixar claro que eu fiz umas 30, 40, talvez, palestras para escolas quando eu comecei. Todas públicas, todas partiram de uma movimentação de professoras que estavam na internet buscando informação para acolher melhor os alunos que estavam vindo para elas, porque elas não tiveram nada sobre autismo, sobre TDAH, nada na formação delas. Então, como é que a gente pode culpar essas professoras? A gente não pode fazer isso. Claro, a gente tem que lutar pelos direitos, pela adaptação, pela inclusão, mas também lembrar que elas não são as inimigas. Elas fazem muito. E eu vou falar a verdade, para mim, as inimigas muitas vezes são escolas particulares, porque elas têm as condições e geralmente são as que negam matrícula. A gente tem vaga, mãezinha. Ah, ele é autista? Ai, acabaram de preencher a última vaga, mãezinha. Mas olha, tem uma outra escola, pode ir lá, acho que lá vai ter. Não, tinha até agora, né? Que agora você falou que é autista, eu lembrei que não tem mais vaga. É uma pena. Porque o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto que tudo. As pessoas, elas não querem fazer. Elas não querem fazer.
Agora, a galera que faz porque acredita num propósito, a galera da escola pública, não todos, não todos, mas tem muita gente na escola pública fazendo o possível e o impossível para se especializar, para entender, para colher, tirando ali recursos que, do próprio bolso, às vezes. A gente precisa que essas pessoas sejam valorizadas e que, principalmente, que essa galera que não quer fazer nada olhe o quão horrível elas estão sendo, quanto o dinheiro está sendo maior do que uma vida humana. A gente está assim hoje em dia, né? A gente sempre teve assim, né? A gente tem mania de falar, hoje em dia, não, sempre foi assim. O ser humano, ele nunca deu muito valor à vida de outro ser humano, salvo alguns. O dinheiro, o próprio bem-estar, tudo sempre costuma ali estar acima da vida do outro ser humano. E nessa situação não é diferente, não. O dinheiro fala muito mais alto. É uma luta que a gente precisa realmente bater de frente. A gente precisa mudar isso. E para as mães, eu diria: acolha, ame, acima de tudo. Mas tem esse processo. Eu tô num luto, para mim bateu forte, tudo bem. Você tem o direito de ficar triste, você tem o direito de sentir dor, mas coloca na terapia. Não fique na dor, no sofrimento, em inércia, porque esse tempo que você está perdendo, ficando parada, por conta das suas questões emocionais, está prejudicando seu filho, que está perdendo um tempo precioso que ele podia já estar nas terapias. Então, sofra, acolha sua dor, se esse for o seu caso, mas em movimento, porque o seu filho depende muito do seu movimento. Você não precisa ser a melhor mãe do mundo, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa ser a Mulher Maravilha, você não precisa ser a que nunca erra, mas você precisa ser a que está em movimento. Seja tentando acertar, entendendo quando erra e tentando melhorar, levando em terapia, acreditando em potencial, ajudando no que é possível. Sempre o movimento. É o movimento que transforma a vida do autista junto com o amor. Porque de nada adianta terapia, e leva aqui, leva ali, se você não tem o carinho, o afeto, um porto seguro no seu lar, na sua família. É fundamental. E a gente fala de mães porque é tão automático na nossa sociedade, né? Ainda mais diante de tanto abandono, né, por parte dos pais na sociedade como geral, mas não é responsabilidade única e exclusiva das mães, é sempre importante a gente lembrar isso, que os pais não estão fazendo um favor a ninguém. E meus cachorros estão latindo, né? Tá atrapalhando muito, Zero né? problema, zero problema. Os pais não estão fazendo um favor e eu acho extremamente cômodo. Eu recebo muito relato no meu Instagram de ai, meu marido não aceita, então eu tenho que fazer tudo sozinha pelo meu filho. Ai, que cômodo, né? Sabe o que eu não aceito também? Eu não aceito que eu tenho que ganhar dinheiro para sobreviver. Então, assim, paga minhas contas para mim. Eu não quero trabalhar, não. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu não aceito que tem que trabalhar. É muito fácil falar que não aceita, porque quando você não aceita, você se sente no direito de ficar na inércia. Todo o movimento fica nas costas da mãe, porque você é um folgado. Você não tem amor pelas pessoas que estão ao seu redor, porque você está vendo seu filho precisando de apoio, você está vendo a sua esposa sobrecarregada e você fica aqui, ai, eu não aceito. Tudo bem você não aceitar uma semana, um mês, 2 meses, mas tá o quê? 5 anos não aceitando um diagnóstico? E a sua esposa sobrecarregada, se virando em mil, faz 2.000 anos que ela não consegue lavar um cabelo em paz, porque você não aceita. Ah, meu filho, vai arrumar pra fazer, vai, pelo amor de Deus. Ó, não me irrita, não, hein? Já tô irritada já. De pensar isso daí, cada coisa que eu recebo no Instagram, que eu fico indignada com como é cômodo não aceitar. Ai, que daí você não precisa fazer nada, né? Bom demais. Eita, que coisa boa. Eu não aceito várias coisas também. Ai, hoje eu não vou aceitar que. Sei lá o que eu não vou aceitar. Não vou aceitar que eu não posso roubar um banco. Daí eu vou lá roubar. Porque, ai, eu não aceito que. Eu não aceito leis. Que ridículo, gente. Eu não aceita. Não tem opção de não aceitar, não. Não é uma oferta. Ai, você quer aceitar ou não quer o diagnóstico do seu filho, fazer algo para ajudar o seu filho e o mínimo para ser parceiro da tua esposa. Não é uma opção, ninguém está te perguntando isso. Não tem a opção de você aceitar ou não aceitar. Você tem que fazer o teu, e é isso, meu filho. Vai lá e faz. Para de arrumar coisa. E você que é um pai presente, legal, bacana, muito obrigada. Não entenda isso para você. Porque às vezes a gente fala e os pais falam, mas tem pai legal também, eu sei. Graças a Deus. Meu pai é incrível.
O meu pai, ele é o meu herói, ele é o salvador da minha vida em muitos momentos. Eu sei, eu tive um pai presente. E é justamente por isso que eu foco em falar mal, falar a verdade dos pais ausentes. Porque eu sei o quanto um pai presente, como você, provavelmente que está me assistindo agora, eu sei como vocês fazem a diferença na nossa vida. E eu quero que outros autistas tenham a mesma oportunidade. Então, eu valorizo vocês, eu vejo vocês, mas falar de vocês não faz com que aquele pai que fica aqui, ó, na preguicinha, não faz com que ele se mexa. Então é por isso que eu falo dele. Mas eu tô vendo vocês. Eu gosto muito de você, viu? Obrigado, viu? Por ser pais legais, mães legais, professores legais. Realmente, parece bobo falar isso, mas no mundo que nunca foi legal com a gente, ser legal, ter alguém legal, é realmente assim, de muita gratidão. Então, eu reconheço de verdade o que vocês fazem pelos filhos, pelos alunos, enfim. Obrigada mesmo. Tabata, pra gente finalizar, tu falou da história da escola. Sou mãe de autista. E aí eu levei o Matheus para fazer aqueles testes de escola para escolher a escola, né? E tinha vaga. Tinha, eu só não vou citar o nome da escola para evitar processo. Aí, quando eu falo, mas ele, mãe, vamos fechar a matrícula, pô, gostei, não sei o quê, só que eu esqueci o laudo dele em casa. Eu vou posso te mandar pelo WhatsApp? A Não, mulher, pode não. não, mulher, Aldo, eu vi sim, ele é autista. Ela, pode sim. Sem brincadeira, é 10 minutos da minha casa, assim, ó, de carro. Entrei no Uber, vim para casa. Mando a foto e peço a documentação para eu poder assinar e mandar para eles de volta. Aí ela, a senhora não vai acreditar. Acabaram a última vaga. Nossa! Tava até agora aqui, passou uma moça aqui na frente e levou a tua vaga, tu acredita? Que doideira! Aí eu fiquei com esse negócio, chamei, aí eu já posso citar o nome, porque minha amiga é Stephanie Papaiano, eu falei, Té, manda uma mensagem lá, fala que tu é mãe de um menino de 2 anos e meio que precisa de vaga na creche integral. Ela, tá bom, mandou. Não, a gente tem tantas vagas, a senhora pode escolher, tem de manhã, tem tarde, tem período integral. E ela me mandou os prints. Eu peguei os prints e mandei para eles. Eu fiz, e aí, agora tem vaga? Nunca mais me responderam. Nunca mais. E Aí eu sabe, Camila, que eu acho que isso acontece muito também porque as nossas políticas públicas, elas são muito fracas, elas são muito no papel, porque se a inclusão, se a gente tem direito ao ensino, se a gente tem direito de estar numa escola, por que na particular ela pode fazer o que bem entender? Só porque ela paga? Só porque ela tem o dinheiro? E aí ela está acima das leis? Então, você está dizendo para mim, deixa eu ver se eu entendi. A particular, ela pode fazer o que ela bem entender e tratar a gente como se a gente fosse um lixo. E aí, a pública, ela não tem recurso para acolher toda essa galera que foi expulsa, que foi estirada da particular. A pública não tem condições de estar acolhendo tudo isso de aluno. Então, você está me dizendo que as leis são uma grande palhaçada. Porque se eu não posso existir na particular e a pública não tem condições de acolher toda essa galera que foi jogada no lixo pela particular, né? Não que a escola pública seja um lixo, mas o que eu quero dizer é sobre você ser tratado como um lixo. Então, onde está a inclusão? O direito ao estudo? Como é que é isso? Como é que funciona? Não me parece que essa lei faz sentido. Parece que ela é só um monte de coisa escrita, mas na prática ela não. Ué, isso me irrita muito. Isso enquanto uma pessoa superdotada, me enlouquece. Que eu não consigo entender como é que uma pessoa tem um negócio escrito num papel dizendo que é obrigatório aquilo lá, só que na vida não é obrigatório. Ué? E depois o autista que é confuso, o autista que tem comportamento esquisito. Deixa eu ver se eu entendi. Você cria uma lei e você não segue essa lei. Mas tá escrito que é obrigatório, mas não é obrigatório. Ué? Só que se você cria uma regra onde você não pode abrir a geladeira da casa da pessoa que você está visitando sem pedir autorização daquela pessoa, isso é uma verdade absoluta para o típico. É uma regra que não é uma lei, mas ela é mais levada a sério do que a lei, que é obrigatória. Você está entendendo que não faz sentido nenhum?
Que assim, a gente leva a sério a coisa de não abrir uma geladeira sem pedir, mas a gente não leva a sério o direito ao estudo, a educação, no geral, a inclusão, a saúde, a gente não leva a sério isso. Mas não abre a geladeira do típico sem pedir. Que essa regra, meu Deus, ele cai morto se você fizer isso, que é o maior crime que você puder cometer. Mas uma escola negar uma vaga para um aluno autista, que está na lei, que ela teria que aceitar, isso pode. Ué, mas é uma esquisitice para mim isso. Mas é o autista que é esquisito. O típico, ele não faz nada esquisito. Ele é tão lógico, tudo que o típico faz é lógico, extremamente racional. A gente autista que é maluquinho. Vocês, nossa, que sociedade super coerente que a gente tem. E a cara de pau da escola de parar de me responder quando vi os prints. Falei, meu Deus. Covardes, né? Eles são covardes no momento que eles te excluem, porque eles não têm a coragem de incluir aquela criança, de fazer o mínimo. Eles não têm a coragem de colocar a vida acima do dia. Eles não têm coragem. Eles são covardes o tempo todo. Eles são tão covardes que eles te negam e depois eles fogem de você, te deixando sem uma resposta. Tamanha covardia. Tamanha covardia. Da Secretaria da Educação também não tive resposta, porque eu denunciei, né? Capacitismo, eu denunciei. E eu só consegui vaga porque eu fiz um vídeo xingando o Ricardo Nunes. Aí a vaga saiu. Que mundo é esse que para alguém sofrer uma punição a gente tem que fazer vídeo? Sim. Que palhaçada é essa? Parece uma grande piada. Parece que eu consigo ver. Eu não vou ter netos, provavelmente, mas eu consigo ver meus netos, supostos netos, rindo da minha cara, porque eu vivi numa geração onde, para você ter qualquer valor, qualquer escuta, qualquer direito sendo cumprido, você tinha que fazer vídeo. Olha que ridículo, que sociedade ridícula que a gente vive. Olha, eu quero aqui, que meu filho seja aceito na... o TikTok, aqui a dancinha, eu quero que meu filho seja aceito na escola, é assim que funciona, aqui, meu filho quer uma vaga, aí o político fala, epa, ela fez a dancinha, ela gravou vídeo, vamos dar a vaga, porque isso o Brasil não pode aceitar. Uma mãe que faz um vídeo, ela precisa de uma vaga de verdade. Isso muda tudo. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha que surto coletivo é esse que a gente vive. Nossa, vão rir muito da gente no futuro. Político só funciona quando ele é exposto. Quando ele é pressionado, quando tu abre um vídeo e fala, não tem aula, não tem sala de aula, Ricardo Nunes mentiu. Brau! Surgiu a vaga. Ridículo. Ai, um exemplo. Capacitismo é crime. Homofobia é crime. Quem que foi preso por isso? Mas nem a cesta básica às vezes você paga. Que crime é esse? Ué? Por que então perde tempo escrevendo? Economiza seu tempo. Vai fazer então dancinha na internet. Se você, para cumprir a lei, a mãe tem que fazer a dancinha na internet, é porque o político gosta de dancinha na internet. Então, ao invés de ficar fazendo lei inútil, grava TikTok. Será que você gosta tanto? Fica lá, vai se tratar, garota, sai da minha bota, fica lá. Não perde tempo fazendo lei que não vai servir para nada. Isso me irrita, não faz sentido nenhum. Para que você vai fazer isso? Só para falar que tem, que besteira. Nossa, eu fico indignada. É resposta para o eleitor. Eu fiz a lei. Se não cumprem, não é problema meu. Não, e aquelas leis que não dizem nada com nada. Tipo assim, uma lei... Esses dias eu estava lendo uma que tinha a ver também com a questão da pessoa com deficiência, né? Que o pessoal do governo me pediu para dar uma lida. Era uma lei para falar que tinha uma lei. Basicamente era isso. Esta lei decreta que existe esta lei. Que é uma lei. Que decreta. Toma. Eu não entendi nada. Que lei é essa? Que não garante nada, não promove nada. É só uma lei para falar que tem uma lei. Gente, não perde esse tempo. Vai fazer a dancinha no TikTok, que é muito mais proveitoso do que escrever uma lei para falar que ela é uma lei. Não faz sentido para mim isso. Ué, o Romário não chancelou o Dia do Autista quando já existe o Dia do Autista, só que ele achou que tinha que colocar que existe a lei do autista, que já é comemorada, o Dia do Autista. Olha, eu nem posso falar mal do Romário, porque às vezes eu acho que é só ele que trabalha de verdade para fazer umas coisas, porque eu não consigo entender, gente.
tudo que vem de pessoa com deficiência parte do Romário. Umas boas, outras propostas aleatórias, mas parece que é só ele, gente, que eu vejo. O que os outros estão fazendo? Dancinha no TikTok, às vezes é isso. Estão gravando vídeo para o X, para engajar no X. Ai, aí é bom, eu gosto também. Para fazer trabalho de jornalista, que é o nosso. Aí vem Isso o... é bom, isso é bom. Prioridade. Ele já pega o nosso dinheiro para sobreviver, para viver a vida na Babesca, agora que é o nosso emprego, que eles sempre passam notícia. Olha aí, coisa boa, né? É para o povo. O político tá para servir o povo. Não sei qual povo, talvez seja o povo do mar, a que a gente não entendeu. Talvez fosse o outro povo, não a gente. O povo marítimo, de repente é isso. Uma dificuldade nossa, erro nosso, hein? Peço até perdão aí. Erro de interpretação nosso. Isso, erro nosso, com certeza. Com certeza. Porque um político jamais erraria com a gente. Se alguém errou, é o povo. Porque sempre a culpa é do povo. É a gente que tá errado. É, porque o político é o santo. Ai, graças a Deus. Amém! Tabata, minha amiga, eu quero te agradecer por ter ficado comigo nesse sábado à noite, aqui ao vivo, por 1h20. Obrigada, gente. Eu peço desculpa se eu falei demais, eu fui aí redundante no que eu falo, mas eu fico indignada, eu falei, blá, blá, blá. Gente, se a gente não brigar, se a gente não se indignar, eu aprendi esses dias que nem tudo se resolve no amor. Às vezes a gente tem que falar firme, porque infelizmente o JR, ele aprendeu na dor. Então, se eu tratar o JR com amor, ele não vai entender o que eu tô querendo dizer para ele. Então, infelizmente, tem coisa que eu tenho que me indignar mesmo. Então, peço perdão aí se eu magoei alguém, mas então melhore se eu te magoei. Porque se eu te magoei é porque você tá fazendo coisa errada, hein? Melhore. Não, brincadeira, gente. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. É brincadeira. Foi divertida. Quando eu te conheci, eu elogiei a sua forma de falar, de se posicionar, a sua dicção. E não vou fazer diferente agora. Eu gosto muito do teu jeito de falar, de se portar, de expor. Inclusive, eu vou deixar aqui novamente o seu Instagram, que é Tabata _ Meu Mundo Atípico. O pessoal segue, tu que tem curiosidade, que é mãe, que é pai de atípico, siga. Só que vamos comentar com respeito, porque ninguém é obrigado a ficar aguentando falta de respeito, falta de limite de gente adulta que não consegue se controlar, que tem aí o ímpeto de querer ofender, para mostrar que é pequeno. Porque quando tu ofende alguém, aí eu vou falar como psicanalista, tu não tá falando de mim ou da Tabata, tá falando de si mesmo. E tá mostrando o quão podre, baixo, pequeno, problemático tu é. Então, esconda isso do povo e comente coisas boas que a pessoa fala, que cara legal. Então, você vai estar falando bastante de você mesmo, né, Tabata? É que eu falo assim, se preserva. Por que você escolheu passar essa vergonha? Se ajude. Porque, gente, se quiser comentar coisa ruim, comenta. Mas eu sou debochada, você já deve ter percebido, né? Eu sou debochada, então não venha reclamar depois. É isso, gente. Siga lá se você gostou. Eu peço de verdade perdão se eu realmente magoei alguém, tô brincando. É porque eu acho que fica tudo mais fácil quando a gente leva um pouco de humor para um assunto sério. Porque, sei lá, eu cansei de chorar. Eu tô com 35 anos, já chorei uns 35 anos, e agora eu quero outra coisa. Quero rir, às vezes quero fazer palhaçada, quero ser debochada, quero devolver o desconforto que me causam, porque às vezes eu preciso tirar esse desconforto de mim que você me colocou e te devolver ele. Eu quero outra coisa para minha vida. Então é por isso que eu tô fazendo umas gracinhas. Mas se realmente feriu alguém, é de verdade, eu peço desculpas, não foi a intenção, de verdade. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Camila. Obrigada de coração. Foi sensacional, Tabata. Não magoa ninguém, não. Pessoal, uma boa noite. A gente se encontra segunda-feira neste mesmo horário. Tenham um domingo maravilhoso. Tchau. Tchau.